proteção de Deus, e em nome do povo, peço ao vereador. As votações das atas das vereadores próximas, peço ao secretário Silvio para que faça a leitura. Boa noite a todos. Comunicado. O presidente da Câmara Municipal de Itaú de Minas, vereador Berdan Faria, considerando que a mesa diretora pretende se reunir com os responsáveis pela Fundação Itaú para avaliar a aplicação dos recursos advindos com o projeto de lei número 5, recursos para a Fundação Itaú advindos de verba do deputado Antônio Carlos Arantes, e projeto de lei número 6, que trata de subvenções e contribuições para o exercício de 2020, na qual destina 35 mil para o Hospital Itaú. E a Câmara já convidou a diretoria do FIAS para uma reunião com vista a debater os referidos projetos e esclarecer os investimentos a serem realizados com os referidos recursos públicos. E após detectarmos graves inconsistências no projeto de lei número 9 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na lei número 1063 de 2020, que estima receita e fixa despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências, que trata da destinação de recursos do CEFEM. Foi realizada uma reunião com os setores jurídicos e contábeis da Câmara da Prefeitura, no qual ficou acertado que a Prefeitura faria as correções necessárias ao referido projeto. Decide, esta presidência fará a distribuição do projeto de lei número 6, que trata de subvenções e contribuições para o exercício de 2020 aos vereadores na sessão ordinária 3/3 de 2020, mas não remeterá ainda às comissões permanentes, ficando a sua tramitação suspensa até a finalização dos diálogos com a diretoria da Fundação Itaú. E que esta presidência aguarda até a próxima sessão as correções do Executivo no projeto de lei número 9 de 2020, que trata do CEFEM, para sua posterior tramitação nessa Casa de Leis. Sala das Sessões, em 3 de março de 2020, Berdan Faria, presidente. Mensagem número 4 de 2020. Senhor presidente, pela presente, venho encaminhar a apreciação dessa egrégia casa o projeto de lei de minha autoria, que versa sobre a seguinte matéria. Autoriza a concessão de subvenções, auxílios e contribuições no exercício de 2020 e dá outras providências. O projeto de lei que ora remeto à apreciação dos nobres edis visa concretizar a necessária autorização legislativa para a concessão de subvenções, auxílios e contribuições neste exercício. O artigo 26 da Lei Complementar número 101 de 2000 exige que a destinação de recursos para direta ou indiretamente cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. As subvenções, os auxílios e as contribuições já se encontram previstos na LDO, no PPA e na LOA 2020, faltando somente a autorização legal específica que ora submetemos a esta egrégia Casa de Leis. Pelo exposto, esperamos contar com a habitual atenção de Vossa Excelência e dos nobres edis para apreciação, votação e aprovação do referido projeto de lei, em regime de urgência especial, dada a relevância da matéria para o interesse público e para as organizações da sociedade civil. Aproveito o ensejo para reiterar a todos a expressão do meu apreço e consideração. Atenciosamente, Ronilton Gomes Sintra, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Berdan Faria, presidente da Câmara Municipal de Itaú de Minas. Mensagem número 7, 2020. Senhor presidente, venho encaminhar a apreciação dessa egrégia casa o projeto de lei de minha autoria, que versa sobre a seguinte matéria. Autoriza a abertura de crédito adicional especial da lei número 1063 de 2020, que estima receita e fixa despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. O projeto de lei, ora encaminhado, tem como finalidade abrir crédito adicional destinado à aquisição de um veículo tipo van para o transporte de pacientes do município, com recursos oriundos do Fundo Estadual de Saúde, indicados por emenda parlamentar do deputado Cássio Soares.
O processo licitatório já se encontra com sua fase interna concluída, aguardando apenas a declaração de disponibilidade orçamentária e financeira a ser emitida pela Secretaria de Finanças. Além disso, propomos a abertura de um crédito especial para a cobertura de eventuais e futuras devoluções de sobra de convênios de exercícios anteriores, visando dar agilidade nessas devoluções, caso sejam necessárias, de modo a evitar possíveis problemas com prazos, prestações de conta e restrições ao município. Pelo exposto, esperamos contar com a habitual atenção de Vossa Excelência e dos nobres edis para apreciação, votação e aprovação do referido projeto de lei em regime de urgência especial, dada a simplicidade da matéria, sua relevância para o interesse público e grande importância para os usuários da rede pública de saúde. Aproveito o ensejo para reiterar a todos a expressão do meu apreço e consideração. Atenciosamente, Ronildo Gomes Sintra, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Oberdan Faria, presidente da Câmara Municipal. Mensagem. Senhores vereadores, encaminho para apreciação dos nobres pares o projeto de lei complementar número 1, que modifica o dispositivo da lei complementar número 10 de 1997, que institui o Código Tributário do município de Itaú de Minas de 29 de dezembro de 1997. A matéria visa modificar dispositivo da legislação tributária municipal para que haja maior isonomia entre os entes que sofrem os efeitos da tributação do IPTU. O caráter da isenção precisa ser o mais justo possível e necessita alcançar com proporcionalidade e razoabilidade situações sujeitas a esse benefício. Visa também ratificar a isenção do IPTU sobre imóveis pertencentes a sindicatos de classes de trabalhadores conforme comando da Constituição Federal. De forma que propomos alterações na Lei Complementar número 10 de 1997 para melhor atendimento ao interesse público sem se desviar dos direitos estendidos à coletividade. Peço apoio e colaboração de todos. Atenciosamente, Davi Oliveira de Souza, vereador. Proposição de emenda número 1, projeto de lei número 8 de 2020. Autoriza a abertura de crédito adicional especial na lei número 1063, que estima a receita e fixa despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. A Câmara aprova artigo 1º. Ficam suprimidos o artigo 4º e 5º do projeto de lei número 8 de 2020, supracitado. Artigo 4º, suprima-se. Artigo 5º, suprima-se. Artigo 2, remuneram-se os artigos posteriores. Sala das sessões, em 2 de março de 2019, os vereadores Davi Oliveira de Souza, Juliana Matter, Oberdan Faria, Matheus Vilela Silva e Gilmar dos Santos Chaves. Requerimento número 25 de 2020. Senhores vereadores, atendendo à solicitação do prefeito municipal e na qualidade de líder do executivo nesta Casa de Leis, requeiro que seja apreciado em regime de urgência especial o projeto de lei número 8, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na lei número 1063 de 2020, que estima a receita e fixa despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Destina verba estadual no valor de R$ 150 mil para aquisição de uma van para a saúde. Justificativa. A solicitação visa dar agilidade à tramitação desse projeto, da qual será necessária uma pronta apreciação. Vereador Donizete Antônio Amorim. Requerimento número 28 de 2020. Senhores vereadores, a mesa diretora abaixo assinada requer que seja apreciada em regime de urgência especial a proposição de emenda número 1 de 2020 ao projeto de lei número 8, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na lei 1063 de 2020, que estima a receita e fixa despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Destina verba estadual no valor de R$ 150 mil para aquisição de uma van para a saúde. Justificativa. A solicitação visa dar agilidade à tramitação desse projeto, da qual será necessária uma pronta apreciação. Vereadores Oberdan Faria, Juliana Matter e Matheus Vilela Silva. Indicação número 11 de 2020. Requerem ao plenário desta Casa de Leis, junto ao Executivo Municipal, para fazer a carpina na rua Eni número 360, perto da creche municipal. Tal pedido visa a segurança dos moradores que resistem perto do referido local, pois a sujeira traz uma série de transtornos para os moradores, servindo de procriação para animais como mosquito da dengue, cobras e aranhas. Vereador Donizete Amorim. Indicação número 12 de 2020. Requer ao plenário desta Casa de Leis, junto ao Executivo Municipal, para retirar entulho que se encontra na rua Geranes, número 559, que está na rua há mais de 30 dias. O entulho está dificultando o trânsito dos pedestres e dos motoristas e serve de aglomeração de animais peçonhentos. Por esses motivos, solicito que tome as providências necessárias com certa urgência, pois o entulho está na rua há mais de 30 dias. Vereador Donizete Antônio Amorim. Indicação número 13 de 2020.
Requer ao plenário dessa Casa de Leis, junto ao Executivo, para que seja colocado vidro na retroescavadeira JCB da Prefeitura Municipal, conforme segue em anexo. O pedido visa oferecer conforto e mais segurança ao operador, pois irá protegê-lo da chuva, frio e também dos possíveis objetos que possam ser lançados durante a operação da máquina. Vereador Donizete Antônio Amorim. Indicação número 14 de 2020, para que se faça limpeza no terreno localizado na Rua Corredor, em frente ao número 450, terreno de esquina. Terreno baldio, que se encontra cheio de mato bem alto e denso, contribui para a proliferação de insetos e outros animais rastejantes. Solicito notificar o proprietário ou proceder à limpeza, sendo que se necessita ser limpo e carpido para evitar as pragas como escorpiões, cobras, mosquitos, aedes aegypti e principalmente para acabar com a praga de caramujo africano que se encontra neste local. Vereador Davi Oliveira de Souza. Indicação número 15 de 2020. Indica as seguintes providências em relação à usina de reciclagem. Ampliação da largura da cinta para que todos utilizem o mesmo lado da esteira de lixo, melhorar os assentos dos bancos, instalar ventiladores em uma das laterais de esteira para afastar dos trabalhadores o mau cheiro exalado do lixo. As solicitações visam melhorar as condições de trabalho dos agentes ambientais da HIM, que precisam dessas melhorias para conseguirem realizar suas atividades diárias. Vereador Donizete Amorim. Indicação 16 de 2020. Indica ao Executivo Municipal as seguintes providências. Que a Prefeitura faça a carpina e limpeza geral do terreno de sua propriedade, localizado na Avenida Engenheiro Manuel Batista e mediações do Parque de Eventos e do Estádio Jorge Oliva. Que sejam instalados muros e cercas no entorno do referido imóvel para coibir o acúmulo de lixo que tem sido lançado naquele terreno. O imóvel é da municipalidade, que tem a obrigação de mantê-lo limpo, carpido e cercado para evitar que o mato e lixo sejam causadores de infestação de insetos e animais peçonhentos. Vereadores Matheus Vilela Silva e Davi Oliveira de Souza. Indicação número 17. Indica ao Executivo Municipal as seguintes providências. Rua Aribácio Siqueira, número 469. Verificar a situação de caramujo. Há reclamações de números excessivos de infestações de caramujo. Solicita imediata verificação em loco, para caso comprovado o fato narrado, iniciar o combate à praga. Conforme o caso narrado, solicito que tome providências com certa urgência, impedindo assim que a infestação alcance outros lugares da cidade. Davi Oliveira de Souza, vereador. Indicação 18 de 2020. Indica as seguintes providências em relação à iluminação pública. Seja feita a troca gradativa do sistema de iluminação pública, substituindo-se as atuais por lâmpadas de LED, na iluminação de prédios públicos municipais, bem como de vias e espaços públicos sob administração municipal. Justificativo. O pedido tem por objetivo a redução do consumo e, consequentemente, despesas com manutenção do sistema de energia elétrica, bem como propor uma alternativa para a melhoria das condições ambientais em nosso município. O LED é um dispositivo que transforma energia elétrica em luz, porém de maneira diferente de outras lâmpadas que utilizam filamentos metálicos ou descargas de gás. Após a descoberta de luz de LEDs azul, na década de 90, foi possível, juntamente com a luz de LED vermelha e verde, a combinação dos três, que resultou no LED de cor branca. Segundo dados divulgados, lâmpadas de LED de 8 watts conseguem iluminar o equivalente a 100 watts de lâmpada incandescente, gerando em torno de 60% de economia de energia elétrica. Duas outras vantagens que podem ser citadas: vida útil de 50 mil horas, o que equivale a 5 vezes a vida útil de uma lâmpada fluorescente e 50 vezes em relação à incandescente, e ambientalmente mais ecológica, visto que não utiliza mercúrio em sua composição. Já na próxima semana, apresentaria um anteprojeto com mais detalhes sobre essa iniciativa a ser remetido ao prefeito para providências que julgar necessárias. Vereador Donizete Antônio Amorim. Ficam assim remetidas às comissões permanentes para emissão dos pareceres no projeto complementar número 1, 2020, modifica dispositivo na lei complementar número 10 de 97, que institui o Código Tributário do município de Itaú de Minas, de 29 de dezembro de 1996. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças e Orçamento. A gente colocando aqui já na ordem do dia, colocar aqui os requerimentos do líder do prefeito pedindo a urgência especial, que o prefeito não havia pedido,
e também o requerimento nosso que se refere ao projeto que vai ser votado. Então, eu coloco em única votação o requerimento 25 e 28, que requerem a concessão de regime de urgência especial ao projeto de número 8, 2020, e de sua proposição de emenda número 1, supracitado. Destina o recurso do Estado para aquisição da van. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão a proposta de emenda número 1, 2020, ao projeto de lei número 8, que suprime no projeto artigos que trata da devolução de sobras de recurso. Presidente, é só para explicar aí para quem está. Essa é a emenda número 8, né, ao projeto, é que o prefeito queria, às vezes, fazer a devolução sem autorização da Câmara Municipal. E a gente entendeu que sempre que houver uma superávit, igual há em alguns casos, que ele continue mandando esse pedido à Câmara Municipal para que faça essa devolução com a devida autorização legislativa, os vereadores tomem o devido conhecimento. Vereador Donizete? Presidente. Então, coloco em única votação a proposta de emenda número 1, 2020, ao projeto de lei número 8, 2020. Está em votação. Aprovado por 7 votos e um contrário do vereador Antônio dos Reis Nunes. Coloco em única discussão o projeto de lei número 8, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei 1063 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. É que destina recursos do Estado para aquisição de uma van para o setor de saúde do nosso município. Eu não. Assim se pode acessar. Mas o dentro. Necessidade. Não tendo mais ninguém para discutir, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 8, 2020. Aprovado por unanimidade. Já passando ao grande expediente, uso da palavra com o vereador Matheus Vilela.
Uma boa noite, presidente, aos demais aos funcionários da casa, fazem presente, todos aqui que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje serei breve aqui na minha fala, mas não poderia deixar de vir comentar algo que aconteceu do ano para cá. Creio também que vocês devem adentrar a este assunto. Pude observar algumas alterações, dando juntamente com alguns vereadores, o tanto de juros que foi pago INSS pela Prefeitura Municipal. E trago alguns dados aqui, tirados do site da Transparência, em que baixei alguns empenhos provavelmente divulgarei depois, que ficou da seguinte maneira. Dia 20 do 12, venceu a parcela do INSS que a Prefeitura precisava fazer o pagamento. Até então, diziam que não tinham dinheiro dia 20 de 12. Mas fiz um levantamento ali, juntamente ao vereador Davi Oliveira de Souza, e separamos por setores essas multas de INSS. E na educação, 25.100, na saúde, 22.897 e na administração, 20.666, totalizando aí 69 mil de juros. O que deixou a gente mais encabulado é que dia 20 do 12 venceu a prestação. E no dia 20 do 12, como podemos observar na pasta da educação, do dia 12, do dia 2 ao dia 20, tinha 558 mil. Então poderia ter pagado pelo menos na pasta da educação, já que ela é desvinculada de outras áreas, esse juros de INSS. Não precisaria deixar, se ele tivesse pagado no dia 20 do 12, o INSS, o município não pagaria 25 mil reais de juros agora, dia 20 de fevereiro. Para entristecer mais ainda, nós, no dia 30 do 12, nós tivemos o recurso aí do pré-sal, que seriam do dia 20 ao dia 30 do 12, seriam 10 dias que a gente estaria pagando de. E surpreendentemente, o prefeito, mesmo com o recurso do pré-sal, se ele quiser, acredito eu que ele não precisaria pedir autorização para essa casa, igual fez com o projeto do pré-sal que ele mandou para esta casa, porém, ele poderia ter acionado a Câmara, que seja no dia 4, no dia 3, o mais rápido possível. E tenho certeza que todos os vereadores viriam aqui socorrer a Prefeitura para que a gente não pagasse juros. Mas, surpreendentemente, o prefeito resolveu pagar o INSS do 13º só no dia 20 de fevereiro, 2 meses após o seu vencimento. E o município arcou aí com multas e juros o valor de 69 mil reais, por uma ineficiência de administração do prefeito municipal. Já estou alertando aqui, já está gravado, que provavelmente tomaremos alguma atitude em relação à ineficiência do prefeito municipal, que vem se acarretando a cada ano. E já peço à casa também aqui para fazer um requerimento verbal aí, se os demais vereadores quiserem assinar, para saber o quanto de juros a prefeitura já pagou de 2017, 2018, 2019, 2000. Realmente é lamentável, INSS. Realmente é lamentável, por uma má administração, o município venha pagando juros e multas por parte do prefeito municipal. Resumindo, ele tinha um dinheiro e mesmo assim não quis pagar. E o município que agora paga o prejuízo. E, para variar, eu vou pedir o Alisson que coloque aí no painel uma foto sobre uma justificativa que a prefeitura deu sobre a pavimentação de ruas. E ele diz o seguinte, vou pegar meu notebook aqui. Trecho, a foto está aí,
foi um informativo da prefeitura, até me dirijo aqui ao líder do prefeito, o vereador Donizete, ele fala: informamos também que assim que a Câmara Municipal aprovar as modificações necessárias no orçamento municipal, projeto este que já se encontra na nossa Casa de Leis, o asfalto quente será licitado o mais rápido possível para que nossas vias urbanas possam voltar à sua normalidade. Qual é a intenção do prefeito municipal? Jogar a culpa dos buracos na rua dos vereadores, sendo que o projeto que foi enviado a esta casa veio com erros de orçamento, com erros administrativos. A casa já viu os erros, solicitou a correção para a prefeitura e estamos esperando. Então a Câmara, aliás, nenhum vereador, eu vou falar nenhum vereador, tem culpa nenhuma em relação aos buracos que se encontram na rua de Itaú de Minas. Porque após esse comunicado, as pessoas acham que é a Câmara que está travando os projetos do prefeito. E não. Sempre que podemos, nós tramitamos o mais rápido possível para agilizar tudo que é bom para o povo de Itaú de Minas. E o prefeito, ele sempre vem às suas redes sociais para a Câmara como um todo. Ele não culpa um grupo de cá, nem um grupo de cá, ele culpa todos os vereadores. E nós, às vezes, pagamos o pato aí, cidadãos de Itaú de Minas, que sofrem. Nós também sofremos, porque nós moramos aqui, com as vias urbanas do nosso município. Bom, era mais isso que eu tinha que comentar. E, vereador Donizete, eu vi que você fez uma indicação ali da iluminação do LED. Vou aqui te sugerir, acho que todos os vereadores estão nessa luta faz tempo, para que essa iluminação de LED seja um projeto piloto do Jardim Pinheiros. Jardim Pinheiros que não tem iluminação. Poderia ser um local para a gente estar colocando essa iluminação de LED para estrear aí no município de Itaú de Minas. Verde. Postes. Que as pessoas na área específica votação e 60 vai ter que ter acho que é algo. Mas sobre o jardim Deus é assim, promessa, tipo, você sabe que é E nós torcemos para que se resolva a situação do Jardim Pinheiros o mais rápido possível. E só para finalizar aqui, nós também esse ano já estamos voltando com o Parlamento Jovem e este ano o assunto é meio ambiente. Aproveitando esse lago de Furnas, que agora juntou Minas Gerais inteiro aí para salvar esse lago, a gente vê uma mobilização muito grande. Com certeza os alunos do Parlamento Jovem vão trabalhar com todo o meio ambiente, mas vamos focar muito aí na cota 762, acho que é essa cota mesmo que eles exigem, e também ver o que aconteceu realmente, e a fundo, para ver o que realmente aconteceu com o Lago de Furnas, para que nossas águas estão acabando. Chove, 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 e você vê sempre vazio lá. Com certeza os alunos vão fazer um trabalho muito bom em cima do Lago de Furnas. No mais, era só isso mesmo, e devolvo a palavra, senhor presidente. Vereador Roberto. Peço permissão para falar daqui mesmo. Primeiro aí, vou agradecer as palavras aí do vereador Matheus, que hoje direcionou a gente como um todo, igual você falou, a gente entra na crítica junto, entra nas coisas junto. Então hoje, quando você direcionou e falou, e se fala mal de todos nós,
às vezes o prefeito põe a culpa no executivo, no legislativo, somos nós. Então, hoje eu admirei a sua fala, eu sempre te falo. E eu queria falar aqui um pouco da questão de, sei que às vezes não tem muita coisa que se fazer nesses momentos de chuva, mas como todos aqui, a gente é procurado direto. A situação daquela obra no asfalto ali perto do polo esportivo, esses dias parece que encalhou lá até uma van com aluno, parece, que teve que tomar um trator para tirar a van de lá. A gente sabe que está chovendo, né? Às vezes esse projeto veio no momento errado, assim, numa hora errada. Eu não sei se teria uma necessidade muito grande ter sido começado agora, mas a gente procurou pesquisar aí, sabe que essa semana vai chover ainda, mas que vai ter uma trégua aí depois. Esse mês provavelmente não vai chover mais. Então a gente espera que com essa seca aí tenha um empenho aí, todos os funcionários, né, que luta aí, faz o seu trabalho corretamente, mas que eles esforcem um pouco mais para a gente conseguir diminuir um pouco de buraco que tem. A gente sabe que essa questão na época da chuva é generalizada. Eu tenho ido muito em Passos mesmo, a gente vê, está horrível também. E na chuva realmente não adianta tampar. Tampa hoje, amanhã, buraco, não dá tempo de secar, né, o material. Então, o que a gente espera é que agora na parada dessas chuvas aí, todo mundo se empenhe aí para amenizar um pouco a situação, porque não tem um dia que a gente não vê reclamação referente às ruas em Itaú de Minas, né? Mas é um pedido, não estou criticando ninguém, pedindo que na hora que secar, vamos empenhar mesmo aí todo mundo para ver se a gente consegue amenizar esses problemas. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Davi. Boa noite à mesa diretora, boa noite aos demais vereadores da casa e aqueles que nos assistem. Brevemente também relatar sobre um assunto que eu falei aqui, envolve tributo. O município vem cobrando algumas taxas, pode cobrar, hoje ele já tem. A gente enviou ofício para o executivo, inclusive dando a sustentação jurídica da cobrança ilegal, e todo mundo espera que essas taxas não mais apareçam no IPTU. E em relação ao tributo, o projeto que foi distribuído hoje, para que os vereadores tenham ciência, diz respeito, ano passado a gente fez um requerimento que pedia a relação, quem no município de Itaú tinha isenção do IPTU. E quando esse requerimento foi respondido, a gente foi averiguar caso a caso, e tem situações de isenção no município que beira o absurdo, que nem acredita. Você vê e não acredita por que aquele terreno, por que aquela casa, enfim, tem isenção de tributo, enquanto a maioria da população, às vezes, é pena para pagar os tributos. A prefeitura, anos atrás, desde 97, isenta outros imóveis que não pode ter isenção. Então, o projeto, se algum vereador quiser, no dia da reunião de comissão, saber do que é, do que a gente está falando, é só avisar que a gente explica direitinho. Mas a situação é essa, são de isenções de imóveis que não tem motivo nenhum de ter isenção. E, por último, esse assunto que foi relatado mais cedo pelo vereador Matheus, a gente tem acompanhado de perto também, e a gente só reforça, às vezes fica parecendo que a gente
oposição por ser, que quer falar do prefeito, etc, etc. Mas eu vou relatar o que eu já relatei, eu acho que nem foi aqui na tribuna, ou talvez tenha sido. O prefeito atual, ele não tem gestão, ele não tem assim a mínima condição de gerir uma prefeitura. Eu vou trazer o exemplo da Secretaria de Educação em 2003, 2004, quando inclusive eu já trabalhava na parte do xadrez e acompanhava de perto tudo isso aí. O prefeito, ele causou um rombo tão grande nas verbas de educação nesses 2 anos, que a secretária que veio na sequência gastou de janeiro a junho para consertar o que o prefeito, na época secretário de Educação, fez com as verbas da educação. E essa quantidade de multa que eu vou relatar aqui hoje só revela que ele, de fato, não tem ciência do que acontece na questão do orçamento e das finanças do município. Por exemplo, 25 mil de multa só de verba de educação com o dinheiro da educação em caixa. E mais, quando você vai pegar o empenho, lá na questão, quando ele vai discriminar, ele tenta até ludibriar. Não vou dizer o prefeito, porque isso tem equipe que faz. A gente não sabe se com anuência ou sem anuência. Mas tenta ludibriar até quem vai fazer a leitura, porque não discrimina que é multa. Fala que é despesas com terceiro e outras coisas. Uma situação completamente diferente da real. Então, o que a gente sempre fala o prefeito, de fato, não tem a mínima condição de administrar o município. E a gente vê situações no dia a dia, igual recentemente um senhor que veio atrás de ajuda por uma cirurgia, R$200, R$400 que o poder público poderia pagar para ele. Ele não consegue uma verba tão pequena dessa e a gente vê o município pagar, no mês de dezembro, 70 mil de multa. Devolvo a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Denis Magalhães. Boa noite à mesa, boa noite aos demais colegas, uma boa noite aos funcionários aqui da casa, boa noite em segurança, nosso amigo Célio, e uma boa noite também a todos que seguem aí pelas redes da nossa casa. Queria começar aqui falando de um requerimento que eu pus, só não saiu hoje porque é pauta fechada, mas eu vou falar na próxima reunião, sai, né? Eu fiz sobre qual que é o plano de prevenção e de enfrentamento da administração pública com relação ao coronavírus. E vem chegando aí, né? E vem vindo. Começou lá na China lá e já chegou aqui no Brasil. E a gente já tem caso suspeito, está perto aqui. Então, eu fiz o requerimento e fui ter informação. Então, da secretaria, até o meu requerimento é indicado da Secretaria de Saúde e a de Educação, que é onde fica aglomerado o mais número de pessoas. São nas escolas, nos PSF e no pronto-socorro, né? A informação que eu tive, que a secretária de Educação já vai mandar instalar todas as dependências da Secretaria de Educação álcool gel. Então, a gente já fica, né? Então, tem que ter mesmo e ir repondo tudo. Conversei com a secretária de Saúde, parece que hoje eles tiveram aí um curso, uma explanação regional, falando aí sobre o que fazer, como fazer. Então, também nas dependências da Secretaria de Saúde também terá o álcool gel e os panfletos explicativos afixados. E conversei com o prefeito também, ele me garantiu. Então, quer dizer, foi eu e ele. Conversei, fui lá, então quer dizer que da Secretaria de Saúde tá, beleza, falou tá. E da de Educação também já tomaram providência. Opa, também. Então agora vamos ver por parte do resto da administração, do resto da cidade. Que aí é por conta do prefeito nosso, ele garantiu também que vai colocar esse álcool gel.
falei, lá na rodoviária, onde fica muita, mas muita gente, chega gente, sai gente, vem gente, vai gente. Eu acho que é onde pode chegar, colocar álcool gel lá, nos 4, 5 pontos lá e no que se pede também, pede para se lavar a mão. No banheiro das mulheres da rodoviária eu nunca entrei, mas no dos homens eu não tenho coragem de pôr a minha mão ali. Você não pega o coronavírus, mas pega o resto, tudo, né? Então, pode que não estou falando a verdade, porque desde que eu entrei aqui, eu peço para fazer um paliativo lá na rodoviária. Tem jeito de reformar tudo? Tem dinheiro. Não sei se não tem ainda. Mas aí eu já pedi, o Zicão já pediu lá da rodoviária, um tanto de gente. Então, pelo menos o paliativo na pia, nos vasos, tinha que ser feito, mas não foi feito ainda. Então, assim, pelo menos o álcool gel, colocar num tanto de ponto lá, que a mão não tem, eu e aconselho também, ninguém se atrever a lavar a mão. No banheiro dos homens, no das mulheres, eu não sei como é que tá, mas no dos homens, coronavírus, você vai impedir, mas o resto, meu amigo. Então, isso é que eu estou falando. Então, vê se faz esse paliativo lá. Ah, o Denão está metendo pau, não. Estou desde 2017 falando do paliativo lá da rodoviária. Então, tenta ir lá, porque eu sou frequentador lá. Eu gosto de ir lá para fazer jogo, pagar a conta, conversar. Lá é gostoso demais de ir. Então, eu sou frequentador da rodoviária. Então, vamos usar o pretexto do coronavírus e vamos dar uma repaginada lá. Isso é pedido meu, mas não é só meu, não. É pedido de todo mundo que frequenta lá. Todo mundo que frequenta a rodoviária. Certo? As estradas rural, por causa das fortes chuvas, então tem lugar, gente, que fica intransitável. A gente sabe que o serviço está sendo feito, porque o serviço agora é de socorro. Socorro. E eu sei que o João Paulo, que o Fabiano, está desempenhando muito bem, está indo socorrer quem precisa. Então a gente aqui agradecer o empenho de vocês para esse socorro e que vocês continuem nesse empenho, que a gente sabe que a equipe tem capacidade, mas é muita gente precisando ao mesmo tempo. É muita gente, porque é leiteiro que está encravando, é carreta de soja que está encravando, e com essa chuva que está acontecendo, é uma estiadinha que está, eles vão lá e tem que colher logo, e sair logo, e voltar logo, porque daqui a pouco chove de novo. Mas que o socorro está sendo feito, tá. Então a gente agradece aí, e que se intensifique esse socorro, que a gente sabe que nunca é negado, e que na hora que estiar a chuva, que se faça a informação que eu tive, que foi comprado pedras. O vereador Donizete mandou um áudio, eu estava junto com ele para a Votorantim, e eles assinalaram positivamente para dar uma força também, né, na questão das estradas rurais. Aí, então, depois o Donizete pode explicar melhor isso, certo? Então, também que se na hora que der certo, que faça uma força-tarefa para arrumar e agora socorrer principalmente aqueles que mais precisarem. E também iluminação pública, já que tocaram aqui no assunto, também sou totalmente a favor de trocar por LED. Se não me engano, as lâmpadas de iluminação pública é de 250 watts. De 250 watts. Se não for 250, é 150. Eu tenho bem dizer certeza que é 250 watts. Quando eu vejo eles trocando lá, por mim, pelo que eu conheço, deve ser 250 watts. Mas se não for, é no mínimo 150 watts. Essas amarelas é vapor de sódio, as brancas vapor de mercúrio, que as mais vapor de mercúrio, e as mais regaladinhas vapor metálico. Lâmpada incandescente na rua, não. Se tivesse os fios de tudo, não tem lâmpada incandescente na iluminação pública, certo? Mas o Donizete deu uma ideia formidável. O que vai gastar menos de energia
E o que vai iluminar mais a cidade, lâmpada de LEDs aí é formidável. Permite uma parte? Não. Você fala que vapor de mercúrio só não é incandescente. Viu? Mas a ideia é maravilhosa. Então, que se troque essas lâmpadas. Porque a economia e a luminosidade da cidade é outra coisa com lâmpada de LED. E o Jardim Pinheiro, que é indicação, quando eu comecei aqui, tem indicação minha, tem de outros vereadores, de todo mundo, vamos iluminar lá, que vai ser bom demais. Se conseguir iluminar o Jardim Pinheiro nessa essa administração, a gente já fica feliz demais da conta já. Então, também, já que o assunto é o Donizete, quero parabenizá-lo também, depois ele vai dar mais explicação. Teve um pedido, teve um ofício que ele enviou para o deputado federal Odair Cunha, pedindo aí recursos para que fosse comprado ônibus, para que pudesse servir aí aos estudantes de Itaú. Também já veio uma resposta positiva. Deus quiser, vem esse dinheiro logo aí, que a gente vai conseguindo algumas soluções que se fazem necessárias, né? Só que depois ele vai falar mais sobre também esse ônibus. Eu queria só parabenizar, bom também. Queria falar que até sexta-feira estão sendo vendidos os bônus da Casa Amor, do Hospital Regional do Câncer de Passos. Então, se você ainda não adquiriu, adquira. Eu tenho para vender. Você pode pagar à vista, pode pagar com cheque, pode dividir até 10 vezes no cartão de crédito. Então, na sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã, o pessoal do Hospital do Câncer de Passos, com a tenda, está lá ali nas imediações dos bancos ali, né? Ali no nosso local financeiro ali. Então, eles estarão ali. Se você ainda não adquiriu, vá lá para adquirir. É a sua contribuição para com o Hospital Regional do Câncer de Passos. Então, eu estou usando aqui pela audiência grande, pelo número de visualizações, os telespectadores que tem aí da nossa Câmara e estão aí preocupadíssimos com o bem comum. O Hospital Regional do Câncer de Passos é uma das maiores e melhores instituições, com certeza, da nossa região. Então, eu carrego essa bandeira e peço a você que ainda não adquiriu, pode me procurar, certo? Pode me procurar aqui, quem me vê na rua, pode procurar o Hilarino. Você pode ligar na rádio Boa Nova FM 3536-1787. Eles dão um recado para um de nós. Peço permissão para o presidente, e se alguém quiser também ligar aqui na Câmara, e o pessoal me ligar também, não pode, aí o pessoal me liga, deixa o endereço que eu vou aonde a pessoa tiver para levar aí o bônus da Casa Amor. Peço permissão aí para também utilizar aqui do telefone da nossa casa. A causa é importantíssima. Você estará colaborando com o Hospital Regional do Câncer de Passos. Eu ajudo muito, peço a Deus para nunca precisar. E também, próximo domingo, lá no Sorai, terá o almoço à mineira, em prol aí da reforma e ampliação da nossa matriz Santa Terezinha. Se você ainda não adquiriu o seu convite, adquira lá na secretaria da paróquia ou com os agentes de pastoral. Será no próximo domingo, lá no Sorai, a partir das 10 horas da manhã. E no próximo sábado, dia 7 de março, lá na Câmara Municipal de São José da Barra, a partir das 9 horas da manhã, vai ter aí a audiência pública
na questão de Furnas, na questão das águas de Furnas, como diz o deputado Imidim, está caindo o mundo em cima de nós, que né, na forma de água, e em vez das águas de Furnas subir, elas estão baixando. Então agora é muita gente que está aí nessa briga. Então, é o debate sobre a cota mínima dos reservatórios das represas de Furnas e Peixoto. Vai ser na Câmara Municipal de São José da Barra, no próximo sábado, dia 7 de março, a partir das 9 horas da manhã. Então, todos estão convidados para ir lá dar essa força. No mais, queria agradecer a todos pela atenção, desejar uma ótima semana a todos. Domingo, dia 8, é dia das mulheres, então um feliz dia das mulheres aí, em nome da nossa vereadora Juliana, em nome da Angelita que está aqui, em nome da Meire, vai também um feliz dia das mulheres para a minha mãe e para todas as funcionárias da casa e para todas as mulheres tauenses, para todas que estão aí assistindo a nossa transmissão e parabéns. Tem que me mostrar carinhoso aqui, que eu estou sorteiro ainda. Vai que daqui sai, né, Roberto? Muito obrigado a todos. A palavra, vereador Donizete. Cumprimento a mesa diretora, nobres edis, assistam, casa, os internautas. Gente, a nossa fala é direção. O vereador fala ao presidente. Entendam, tem um pouco do nosso trabalho. Gostaria de pedir para o Peco, feliz, quando a prefeitura teve, interrompeu o transporte escolar, branca para universidades, mandei um ofício para o deputado e recebo agora retorno, 7 de fevereiro, igual está aí, uma emenda não de um ônibus para transporte escolar, uma emenda individual, e quem orçamento sabe que essa modalidade de transferência especial ela é mais rápida, já é aprovado, já está aprovado. Então a gente fica muito satisfeito e a gente espera com esse valor, né, dá um pouco do que tem acontecido aqui na nossa cidade. Eu sei que é difícil, quem lida com orçamento público, ações e tudo mais, sabe o tanto que é difícil comprar veículo usado. Mas eu acho que nesse valor dá para comprar 2 ônibus 2010. Só para vocês terem uma ideia, o ônibus que está levando tudo em Franca, né? O ônibus que leva eu mais 49 amigos aqui de Itaú de Minas é do ano de 97. E até um bom ônibus. 2 ônibus 2010. Até conversando com o vereador Nunes falou para mim que o doutor Francisco, presidente da casa, também falou que o doutor Francisco, prefeito, tempos atrás, aí, comprou ônibus usado, que eu acho que é o mais interessante, que nos atende da melhor maneira. É o segundo ônibus que o deputado dá para mim nessa gestão. Aquele ônibus pequenininho que tem a bundinha vermelha, que eu chamo de orangotango, também foi o da Cunha que deu. Presidente, então, parabéns aí ao deputado, prova também o interesse dele em ajudar a nossa comunidade. E todos os seus assessores aí que têm esses contatos com a gente. Presidente, também apresento uma indicação, do qual depois eu vou formular ela através dos nossos estagiários Pedro Henrique e João Vitor. Vamos transformar ela em anteprojeto. E é interessante o questionamento do vereador Denis, porque fixa mais quando há uma dúvida. Eu acho legal isso. A gente aprende na faculdade. Aqui a nossa coordenação faz uma comparação
E uma lâmpada de LED de 8 watts, ela corresponde a uma lâmpada incandescente de 100 watts. Para vocês verem a potência, né, que é o watts. Eu que sou técnico em eletrotécnica, eu tenho que admitir que é a potência que a gente mede a carga, né, que gasta. E uma vantagem assim muito interessante, presidente, internautas, amigos vereadores. Uma lâmpada dessa, uma lâmpada de LED, ela chega a ter até 50 mil horas de uso. Ou seja, eu fiz os cálculos aqui rapidinho, eu acho que não está errado, a gente transformar essas horas em dia dá 2.083 dias, 24 horas acesa. Se contarmos que a iluminação pública é em menos que 12 horas, então ela vai aturar 4 anos, 166 horas. Eu não sei se vocês têm costume de comprar essas lâmpadas, minha casa quase toda LED. Elas têm garantia. E essa garantia não é em 50 mil horas, é uma quantidade, né, menor. Mas o que eu imagino aqui? Nós gastamos hoje, mensal, 12 mil reais com a empresa que troca as lâmpadas na cidade. É importante. Só que nesse caso, não precisa mais. Dando bom som? Tá, né? Nesse caso, não vai precisar dessa empresa mais, porque a vida útil dessa lâmpada é muito grande. E pela garantia, a gente percebe que, quando a garantia é bem estendida, a gente percebe que o negócio é confiável, né? Então, eu acredito que essa empresa, a gente pode dispensar ela, se fizer essa troca. É lógico, presidente, demais vereadores e ouvintes, que a gente sabe da dificuldade que estamos passando e a gente sabe que a troca dessas lâmpadas requer, né, um investimento aí, eu imagino que deva ser alto. Não sei, vou tentar ver se eu consigo saber a quantidade de lâmpadas, não preocupado. São lâmpadas de vapor de sódio, né? Não, vapor mercúrio e vapor metálico. Tem 250 e de 500. 150? Tem 500, tem. Teve de 500. Tem menos. Acordado. Então, mas é isso. Bom, então o que a gente imagina? Imagina que um projeto desse, eu acho que foi constantemente assim colocado na mídia, que nós gastamos, né, a gente sabe da cor, numa média de 80 mil reais com iluminação pública. Teoricamente, a nossa população, ela vai ganhar com isso? Ela vai ganhar com a melhor luminosidade, né? As lâmpadas vão queimar, teoricamente, em menos tempo, e, por outro lado, a prefeitura vai fazer uma economia de quase 50 mil, 50 mil por mês. É muito. Então, o investimento, eu acho que é algo que compensa fazer a troca, e o retorno, ele é rápido, né? Porque começa 12 mil, não sei se essa empresa, logicamente, essa empresa deve ter contrato, né? Não sei se há alguma possibilidade de receber esse contrato, se essa troca dessas lâmpadas foi imediato. Mas, mediante essa empresa ficando de fora, a gente acredita que esses 12 mil mais 40 são mais, né? São mais de 60 mil mensal. Bom, eu passei para o nosso prefeito municipal e logo já deu início à tratativa, já está em andamento para que essas coisas sejam resolvidas. Bom, falei daquilo ali. Falar também de novo do Pedro Henrique, do João Vitor. O interessante, gente, que a gente começa a perceber, uma pena que a gente começa a perceber depois de velho, a gente começa a perceber que aquele ditado que 2 cabeças pensam mais do que uma é a pura realidade. Quando a gente apresenta uma ideia dessa, aos 2 menininhos que estão começando a vida aqui na Câmara, esse ano em estágio, em Direito, eles tiveram uma nova ideia. Olha, isso aqui nós vamos estudar, ver a viabilidade de se apresentar isso aqui em novos loteamentos. Então aí já parte um projeto, né, que novos loteamentos, seja de preferência, né, as lâmpadas de LED que são mais econômicas
da nossa cidade. Pede para os menininhos. Estou aqui com a cópia do anteprojeto, que eles vão aprofundar mais. Então, logo a gente tem isso em mão, a gente apresenta. Por outro lado, presidente, o Denon falou uma coisa que não vai dar para falar muita coisa, mas o Denon falou a respeito das britas. Realmente nós estávamos juntos. E eu, tendo o telefone de uma pessoa da Votorantim, aí, a gente mandou um áudio, a gente teve a resposta favorável. Eles vão nos ajudar aí nessa doação dessas britas. E a gente fica satisfeito porque, lamentavelmente, nós estamos com as nossas estradas rurais ruins, né? E além da gente pedir essas britas, eu fiz isso, a coordenação fez esse ofício, pedido, né, da pessoa para formalizar isso, que me atendeu. E diante dessa formalização, o prefeito municipal endossou, ele endossar, né, o meu ofício. E a gente espera que essas pedras cheguem logo, porque realmente o nosso povo aí da zona rural agradece. Bom, vou falar só mais uma coisa, presidente. Hoje eu visitei algumas escolas do município. A escola municipal, eu vou procurar saber com a estrutura dela, né, com a secretaria, com os órgãos competentes, o que está acontecendo e qual que é a viabilidade. A chuva também tem trazido transtorno em algumas escolas, estão com goteira para todo lado, e não são todas as escolas que estão, mas especificamente nesse caso aqui, as municipais eu trago depois uma nova informação, e a nossa escola, né, Ari Pimenta, que é Ari Pimenta Bugelli, que é do 2º grau, eu não sei quanto tempo que eu não perguntei, mas já faz um tempo que eles não usam nem a cozinha da escola, mediante a situação de infiltração de águas, chuva que está acometido aquele local ali, né? Está caindo, imagino. Eu cheguei a ver, mas não vi nada assim, então assim, mas o medo deles da interdição é medo de cair alguma coisa. Então mando um ofício aqui para o deputado Ulisses Gomes, PT, e a gente espera que ele faça uma tratativa, depois a gente podia fazer até tema, né? Para que ele possa fazer essa manutenção, gente. Como é que esses alunos ficam sem, né? E essa cozinha está sendo improvisada numa sala, em 2 salas de aula. Então, gente, para falar mais uma coisinha simplesinha, presidente, já deu a palavra. A pessoa pediu. Nós temos uma reta escavadeira. Essa reta tem um vidro quebrado. Falei que falaria, é que esse vidro dessa reta escavadeira nova seja trocado. Porque nesses dias de chuva é impossível. Tem o vidro, já está pronto, Juliana. A indicação já está. Então é isso. Presidente, eu devo a palavra. Permite só mas eu a gente ir atrás também para ver essa questão aí dos buracos da rua, para ver qual parte que a Câmara que pode ajudar, que não está, o que está precisando de descosturar aí, para descosturar logo então, e a gente aprova que o que for provado, faz o que for feito, porque as ruas estão precisando, e muito mesmo, não é pouco não. O amortecedor da turma aí está estragando. Então, é ver o que pode ser feito mesmo, qual que é o caso, o que tem que descosturar, o que tem que arrumar, o que tem que fazer de lá para cá, daqui para lá, que a gente faz o que for preciso para arrumar essas ruas. Quando você estava falando, eu combinei até com o Roberto, você pode perguntar para ele aqui, a gente ir na prefeitura e ver quais são, né, tratativa agora para frente com relação às ruas, os buracos do Itaú. E, se possível, né, a gente trazer essa informação aqui para a Câmara para ver como que vai ser resolvido esse impasse que hoje, eu acho que é o maior anseio da nossa comunidade hoje, nos dias atuais da chuva,
para que as nossas ruas sejam melhor transitáveis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Quero aqui cumprimentar a todos que estão acompanhando os trabalhos, os internautas. Gostaria de pedir uma atenção especial em algumas coisas que eu vou estar dizendo aqui. Quando eu já ouvi de algum servidor, cargo comissionado, que eu fico bravo, que eu não sei o quê. Mas Itaú, gente, e a gente está vendo aqui, os vereadores, muitos já pediam ao longo do tempo, mas realmente não estão aguentando mais a situação que encontra Itaú. Eu quero aqui tá dizendo é o seguinte: primeira coisa, para vocês verem que eu não tenho nada de perseguição. Eu tomei conhecimento agora, não sei se até então, o dia de hoje, é o vereador Donizete como líder do prefeito, mas eu tomei conhecimento que o prefeito, a administração por parte da educação, fez uma reunião aí com as mães, com os pais de crianças das creches, dos pré, e anunciou que vai voltar este transporte para essas crianças. E eu quero aqui mostrar para vocês e agradecer ao prefeito. Eu estou aqui com um requerimento de 2018, número 103. Eu quero aqui, inclusive, agradecer aos vereadores, vereador Matheus Vilela Silva, vereador Davi Oliveira, vereador Zicão, vereadora Juliana, vereador Oberdan. Porque quando o prefeito cortou, nós não aceitamos de espécie alguma. E nós podemos observar o tanto que foi custoso os pais, as mães, os avós dessas crianças estar aí lutando para trazer seus netos, seus filhos para as escolas. Então, eu quero agradecer, mesmo ao prefeito, mesmo que atrasado, porque nós pedimos isso em 2018. Então, já está indo para 3 anos. Foi quando houve o corte. E o prefeito agora, eu quero agradecer mesmo assim, mas o ano eleitoral, ele quer tentar. Como ele mesmo já disse várias vezes para mim, gente, quero deixar isso aqui claro para vocês, ele já disse várias vezes para mim, o Berdan, vocês sabem, toda a vida o Ronilton trabalhou conosco, com o nosso grupo político. E ele tentava passar isso para os nossos gestores, mas não tinha o aval e nós não fazíamos o que ele pedia. Ele tem aquela regra e o ditado que o povo você tem que agradar só no último ano. Esse é o pensamento do prefeito. Último ano, Berdan, nós vamos e rebenta com a administração e vamos dar tudo para os outros e não sei o quê. Essa é o pensamento do prefeito. E agora ele nos surpreendeu com isso. A vereadora Juliana, inclusive, assinou conosco lá em 2018. Ela estava fora aqui da sessão um pouquinho, mas o prefeito vai estar nos atendendo o nosso requerimento. Obrigado, prefeito. Eu deveria ter feito isso lá atrás, para evitar que o nosso povo tivesse esse sofrimento que teve ao longo desses 3 anos. Gostaria de passar para vocês
Quando vocês falaram a respeito do asfalto, que falaram a respeito da zona rural, para vocês verem, vereadores, o tanto que fica difícil da gente dar explicação. O tanto que o prefeito, de uma certa forma, senhores vereadores, nos deixa numa situação ruim. Eu acho que ele, como ele está numa situação horrível na cidade, ele tenta, não, morrer sozinho eu não vou morrer não. Tenta jogar todos os vereadores, todos nós, na situação dele. Eu até acho que é covardia, porque eu não lembro qual vereador que falou, que o prefeito, foi o vereador Matheus que mostrou ali no vídeo. Mas incrível que pareça, vereador Donizete, o prefeito colocou nas redes sociais, e no jornal, inclusive, no carnaval. Dia 25/2, não daríamos para a gente estar retrucando ele, ou mostrando a verdade, ele foi e postou, porque estava tudo parado, prefeitura parado, Câmara de Vereadores também, ele vai lá e posta isso. Mas só para vocês ficarem cientes, eu acho que é covardia o que ele tenta fazer. Ele colocou aí no projeto e falou, né, como vocês viram, que está aqui na casa. Agora pegou de volta que está errado. Está errado, olha para vocês verem. E foi o único projeto que ele não pediu urgência especial. Aí vieram aqui retirar o projeto para arrumar, porque o projeto estava errado. E joga em cima de nós. Eu quero mostrar aqui para vocês que o seguinte, nesse projeto, vereadores, ele pede R$150 mil para estar fazendo, vereador Donizete, R$150 mil para estar fazendo os tapas, quer dizer, eu até fiquei sabendo, né, que ele vai fazer tapa-buraco. Eu falei, não é possível. A não ser que ele vai pegar só a rua do clube. Porque 150 mil, quero deixar claro a vocês, isso lá atrás, 2001, eu acho que eu gastava com asfalto para poder fazer um tapa-buraco bem feito. Aí passava o ano inteiro sem precisão, mas agora o prefeito coloca esses 150 mil e fala que é para fazer todo o tapa-buraco. Prefeito, tem dó do povo de Itaú de Minas. O senhor precisa compreender, quero deixar para vocês, gente, vocês podem até achar que interessante e até engraçado. Tem um buraco na rotatória que vai para o anel viário, que vai para a igreja. Gente, um buraco desse tamanho. E eu estava indo para a igreja. Consertou? A vereadora está até dizendo que hoje ele consertou lá. Mas tem um buraco tão grande que domingo o prefeito foi passando, caiu com o carro no buraco, e eu acho que ele esqueceu que ele era o prefeito, falou, ô cidadezinha. Gente, não é possível. O prefeito está doido. Acho que essa cidade não tem prefeito. Mas, infelizmente, isso é a situação nossa. A situação, eu quero pedir para não sei se o Pepeco, colocar, quando ele fala a respeito, gente, você vê a covardia, vereador Denis, que sempre briga aí pela zona rural. Olha a situação, tem uma máquina, uma moto niveladora, uma Patrol, semi-nova, não está com 5.000 horas trabalhada, uma máquina que vai rodar, daria para rodar tranquilamente de 30 a 40 mil horas. Essa máquina está lá na oficina do Ismael desde 2017. Nós estamos em 2020. Essa máquina está lá. Aí vai falar as coisas, nós só temos uma máquina. Aí vocês podem olhar a condição dessa máquina, gente. A máquina não tem pneu, não tem motor, não tem, com certeza não tem turbina,
E você olha a engrenagem motriz daquela máquina, os dentes novinhos, uma máquina muito pouco trabalhada e usada nas estradas. E o prefeito vem aqui pedir para nós, comuniquei inclusive o vereador Donizete, pedi para ele levar, se não arrumar isso daí, quero inclusive aproveitar e parabenizar o vereador Donizete, porque eu também vi o vídeo, a conversa que ele teve com o funcionário da Votorantim, pedindo inclusive uma máquina para ajudar a prefeitura. Então, fica difícil quando não tem responsabilidade. Aí perde a credibilidade. Eu quero, inclusive, deixar isso aqui bastante claro. Eu tenho certeza, se fosse para o prefeito, vereador Donizete, fazer esse ofício, ele não faria. Ele não tem crédito. Ele não tem crédito. E você pode ter certeza, vereador, que você foi bem recebido, você foi bem atendido, porque, inclusive, vi o áudio. A pessoa te cumprimentou pela sua forma que você dirigiu, preocupado com as estradas rurais. Foi comprado, salvo engano, 300 toneladas, o vereador está pedindo mais 400 toneladas. Então, fica difícil, porque se não mandar gente que tem credibilidade, responsabilidade, nada se consegue. Então eu estou passando isso para vocês. Quero aqui também, Angelita, deixar anotado aí para a gente estar fazendo, e avisar vocês, vereadores, a municipalidade sempre teve convênios com as cidades circunvizinhas. Então tem Passos, tem Pratápolis, tem Fortaleza. Para que isso? Para tipo Rio São João, do lado de lá é Passos. Mas todos os moradores, sitiantes que moram ali a 1 quilômetro daqui do centro da cidade, são de Itaú. Então uma máquina para sair lá da prefeitura de Passos, a 17, 18 quilômetros, e vir rodando aqui no asfalto para poder dar um socorro para enterrar um cavalo, eles não vêm. Então foi feito esse convênio para que a gente pudesse socorrer isso. E em contrapartida, aquele pessoal de Itaú que mora mais próximo a essa cidade, vamos aqui mostrar a comunidade São João, aqui perto de Pratápolis, a prefeitura de Pratápolis possa também estar fazendo esse aqui na comunidade de São João, perto da roça do Jorge Bandeira ali, eu lembro muito desse pedaço, e para fazer. Mas, ultimamente, vereadores, eu estou achando estranho, porque a gente às vezes pede para a secretária, inclusive ela já até pediu, porque eu acho que a prefeitura não renovou esses convênios. Então, para verificar se a prefeitura não tem interesse, porque tem vários locais precisando demais, e às vezes por falta de um convênio assinado, deixa de fazer, coisas que sempre foi feito. Quero deixar aqui bem claro. Quero falar a respeito, primeira coisa, para vocês verem a responsabilidade quando a gente reúne, debate. Falou aí a respeito das lâmpadas, da iluminação do Jardim Pinheiro. Só para vocês terem conhecimento. Foi a primeira emenda impositiva que essa casa está fazendo, obrigando o prefeito a fazer. Está lá no orçamento. Uma emenda impositiva obrigando o prefeito a fazer aquilo. Então, às vezes a gente não tem, eu quero inclusive aqui deixar ao nosso povo, o vereador, como outros vereadores já disseram, nós não podemos, nós não temos autonomia para poder ajudar e fazer serviços que só compete ao executivo. Isso que está acontecendo, gente, é um absurdo, absurdo. Olha, as ruas nossas estão intransitáveis. Nós estamos até pedindo
A gente sabe de processos que estão sendo movidos contra a administração de donos de veículo que está tendo os veículos quebrados. Eu vi agora esses dias, inclusive me marcaram, pessoas lá da Coabinha, que eu prezo demais da conta, todos eles, mas, gente, lá não está tendo jeito de andar a pé. Tem porta de garagem que não tem jeito de entrar e nem sair. Tem que colocar tábua, tem que... Uai, meu Deus, não é possível que o prefeito não enxerga, não gasta com nada, não tem remédio. Quero aqui falar, quero deixar para vocês, às vezes vocês não têm ciência. O vereador Zicão possivelmente deve ter me visto lá esses dias todos. Faz 11 dias que o mecânico, Marquinhos mecânico, ele está com o braço dessa grossura, está vindo aqui, voltando, vindo, voltando, e eles não conseguem nem tirar um raio-x. A ponto da família me procurar, eu não tenho autonomia para fazer, mas fui lá pedir. Ah, mas nós não temos. Tem sim, tem o Hospital Itaú. Foi 10 minutos, eles arrumaram a ambulância e foi lá fazer o raio-x do moço. Agora, gente, vocês analisam. Mostrou para o médico que estava no pronto-socorro, não pode ficar aqui esse moço, tem que mandar ele para um ortopedista. Não consegue um ortopedista. E eu quero até aqui agradecer a Thaisa, porque depois de, salvo engano, foi quinta ou sexta, ela conseguiu e me mandou um áudio no final de semana que tinha conseguido para segunda-feira. Prontamente, eu agradeci e pedi para ela, ajuda, Thaisa, aí no pronto-socorro que o moço está precisando. Mas não tinha ambulância para levar o moço. Eu pus o meu carro, fui até Paraíso e levei o moço. Chegou lá, gente, o médico ortopedista olhou e falou, olha, eu não vou nem receitar nada. O senhor leva esse moço direto para a Santa Casa, senão ele vai perder o braço, a mão. Já não estava passando. A mão do moço está dessa grossura, os dedos não fecham. Uma mão dele, eu acho que é a direita. A mão não fecha. Braço da grossura da minha perna. E ele num grito só. 11 dias de sofrimento. Aí hoje, comentei inclusive com o vereador Donizete, o ex-prefeito Norival, eu sabendo do trâmite que ele tem com vários deputados, e falei com ele, ele correu atrás, quero aqui agradecer ele e ele conseguiu, estou até com o número que ele me passou aqui, 135 111 651. Esse é o número do SUS Fácil. Pedi, senhores e vocês que estão nos assistindo, o vereador Donizete, salvo engano, ele já pediu a relação disso. Mas não dá para poder ficar esperando o SUS Fácil. Eu tenho certeza, vereador Donizete, que o Marquinhos iria perder aquela mão. Já estava, inclusive, saindo aquele suor gelado por falta de irrigação nas mãos. Só um minuto. Eu deixo, é até bom que você explica, só para eu não perder o ritmo aqui da... Então, a gente verifica que o pessoal, o prefeito, quando é uma coisa extremamente urgente, ele tem que esquecer o SUS Fácil. Por quê? Se o SUS Fácil não conseguisse hoje, como ele está há 11 dias, daqui 3 dias. Se fosse um filho do prefeito, ou um irmão, ou um parente do prefeito, se não tinha corrido. Então é o seguinte, o dinheiro que está na prefeitura é para gastar com o povo. O dinheiro é do povo. Nós não podemos esperar
SUS Fácil para socorrer uma pessoa. E hoje estava com febre altíssima. Se Deus quiser, ele vai recuperar e vai sair bem. Então, eu não quero aqui assim, eu quero agradecer essa menina que foi gentilmente atenciosa. A Alessandra também me ligou. Só que é o seguinte, tudo que a gente fala lá, mas isso o prefeito não quer que faça. Isso não pode fazer. Então, fica difícil as coisas. Eu quero aqui também, só para vereador, Dona Zé, depois senhor, eu vou te dar a coisa aqui que o senhor explica até para todos, que às vezes a gente não entende bem. Mas o senhor falou aqui de um vidro quebrado numa máquina, reto escavadeira. Veja vocês, gente, não esqueço e quero lembrar. Lembra quando o prefeito e o vice, eles entraram na prefeitura, eles pegou aqueles caminhão velhos, estava sem um retrovisor, que estava tudo sucateado, porque nós estamos pegando o trem tudo rebentado, porque não sei o quê. Eu, inclusive, tirei foto, está ali, vamos ver. O vereador Donizete está pedindo, olha o absurdo, uma máquina reta escavadeira que trabalha em zona rural, trabalha só mexendo com serviço ruim, está sem vidro com essa chuvarada. E uma caminhonete nova, caminhonete que foi comprada junto com aquela que foi roubada, está sem o vidro traseiro, os bancos estragados. Tirei foto dela aqui ontem, se tiver condição de ver lá, ó. Vocês podem verificar. A caminhonete, gente, a caminhonete é nova, está sem vidro. Não, isso daí sabe, é inaceitável. E eu sou assim, ó, eu gosto de falar e gosto de mostrar mesmo. Porque é o seguinte, eu sei que muitos servidores, ele não tem autonomia para fazer. Quando você fala com ele fala, ó, o prefeito não quer que faz. Então, o culpado disso é o prefeito mesmo. É o prefeito. O vereador Matheus fez uma colocação, o vereador Davi, a respeito do juro que for pago agora nesse final de ano. 69 mil reais de juro com dinheiro em conta. Gente, dinheiro em conta, parado e pagando 69 mil reais de juro. Passar para vocês, vereadores, vocês tomem consciência, vereador Donizete, vocês sabem que o prefeito não repassou o 12º para a Câmara, dia 20? Não repassou. E você sabe o que ele fez? Pediu para o servidor da tesouraria fazer um ofício para a Câmara. Isso é um absurdo. Uma coisa que tem que tratar Câmara Municipal e prefeito municipal, ele pediu para o servidor que nem sabia se podia assinar, falar que ele esqueceu repassar o 12º. E nós esperando o 12º cair para fazer os pagamentos. Aí já está com o Ministério Público. O Ministério Público falou, não, isso é brincadeira. E incrível que pareça, vereadores, o moço que veio, inclusive, ligou aqui para saber o que podia fazer, falaram que pediram para ele assinar esse documento para mandar para cá, só que ele usaram tanto que ele estava doente, mas fez quase 20 pagamentos no dia 20, inclusive para o INSS. Porque vocês podem ir lá, ter um quadro, dia tal tem que pagar, dia tal tem que pagar, dia tal tem que pagar a Câmara, tem que pagar a INSS. Ele fez tudo, só deixou o da Câmara. Então, é crime. O prefeito precisa de entrar na administração, ou melhor, sair da administração, porque ninguém aguenta mais. Pede o vereador Donizete para ir lá, ele corre atrás das coisas.
Ou se não atende ele, que a gente vai e fala com ele aqui como líder do prefeito, e espero que ele compreenda a situação, mas o povo não suporta mais, gente, não dá conta. Nós estamos aqui preparando uma série de documentos para a gente tomar iniciativa. Eu quero dar aqui o meu comentário, vou abrir um espaço para o vereador Donizete só explicar a respeito do SUS. A Juliana conhece bem, mas eu, por exemplo, às vezes eu posso não entender o suficiente para me estar falando. Mas eu quero deixar claro ao prefeito municipal. Eu agradeço o senhor por ter atendido um pedido nosso de 2018, que é a volta dos ônibus para as crianças. Mas quero dar um prazo para o senhor bem pequeno, para o senhor correr e arrumar essas ruas tudo, começando onde está pior, que é a Coabinha. O prazo do senhor é pequeno, prefeito. O senhor corre atrás, que nós estamos preparando aquilo que o senhor merece. Eu agradeço a todos vocês. Vereador Donizete. Presidente, obrigado pela... Não é uma explicação, é uma... Acredito fácil. Lamentável o cenário que eu tenho. Você é pobre, sei lá, tem essa vaga. Essa vaga ela está nada. A urgência, se você tiver pagar uma 160 sem ter, precisa mudar, tá? Porque o pobre precisa de pagar. Acho que isso enche isso. Esse mesmo pode salvar. Então, é isso daí. Quero aqui, já conforme divulgado, convocar uma sessão extraordinária só para que a gente possa terminar esse projeto de número 8. É uma sessão extraordinária sem remuneração para a segunda votação do projeto de lei número 8, ora aprovado em primeiro turno, e agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra esse trabalho da presente sessão.